A paz do Senhor aos irmãos, aqui é o pastor Paulo de Aranaguá. Alguns ainda não sabem nem que eu fui levantado a pastor, mas não estou atrás de título e não paro de pregar e nem comecei a pregar porque tive um título na igreja, mas porque tive um encontro com Jesus, mesmo antes de ser levantado a obreiro, a pastor. Eu já pregava a palavra, já falava de Jesus, porque o que me levou a falar de Jesus foi um encontro com Jesus, né? Mas para isso teve uma entrega minha, teve o buscar por Ele, teve o deixar tudo que eu conhecia para trás, porque não tinha outra saída, para ir descobrir se Deus era real, se a palavra de Deus, a Bíblia, aquele livro preto que muita gente tem jogado na estante ou numa cabeceira de cama, mas não lê, deixa lá pegando pó, era verdade, ou se realmente existia um Deus que podia mudar a minha vida. Porque muitas vezes eu dizia que acreditava em Deus, daqui a pouco eu já não acreditava mais, porque na hora do aperto todo mundo acredita, todo mundo pede socorro, mas depois que passa o aperto, todo mundo abandona Deus. E no meio de tudo isso eu descobri Deus, né? Acabei buscando Deus de todo o coração e me entreguei. E descobri que muitas coisas que me ensinaram sobre Deus estavam errado, pela Bíblia. Então o assunto que eu quero falar, um dos assuntos que muita gente tem dúvida, né, principalmente cristãos que professam crer em Deus e até seguir Jesus, mas ainda estão em uma religião e não entendem por que o batismo nas águas dos crentes, né, está correto, e o católico, por que o do catolicismo não está correto. Então esse áudio hoje é sobre qual o batismo correto, o catolicismo ou o batismo dos evangélicos cristãos, né? Pela Bíblia, eu vou mostrar pela Bíblia, porque não adianta a gente ficar em argumentos humanos, né? A gente tem que mostrar na Bíblia e explicar por que o batismo nas águas praticado pela maioria das igrejas evangélicas está correto e o catolicismo, de forma geral, da forma que é praticado, está errado o batismo. Porque não existe na Bíblia batismo de crianças. Mas lá na católica é só uma apresentação e depois de grande que é a confirmação. Não. Na católica, eu já fui católico e sempre foi dito que lá é o batismo quando é criança. É um batizado, tanto que é convidado padrinhos pro batizado, não diz que é uma apresentação, é batizado. E eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu já presenciei, eu já fui criança, eu já levei filhos para batizar quando eu não conhecia a palavra de Deus, e eu sei como é feito um batismo na católica. É batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é batizado uma criança assim, não é apresentação. Como alguns querem dizer para tentar alegar que quando a gente fala isso está errado. Não, é um batismo sim, porque é assim que é dito na hora que é praticada a cerimônia. Então é assim que eles falam lá. E eu já presenciei, então eu não estou falando de algo que eu não conheço, de algo que eu nunca tive lá dentro. Mas então como é que tu pode me dizer pela Bíblia que está errado? Simples. Se você em algum momento da vida já deve ter assistido algum filme sobre Jesus. Não vou nem usar a Bíblia agora, pelo menos nesse primeiro momento. Você já viu em algum filme onde é sobre Jesus, onde Jesus é batizado quando é criança? Não existe. Por quê? Porque mesmo quando eles fazem um filme, ainda que quem está fazendo o filme não segue totalmente a Bíblia, parte daquilo que está na Bíblia, eles têm que botar pelo menos as partes principais como está na Bíblia. O batismo de Jesus por João Batista, ele foi até o Jordão, porque é assim que está na Bíblia. Então, assim, algo que é muito polêmico, que está muito enraizado e que muitos conhecem, eles não podem botar totalmente contra do que está lá, né? A não ser quando a pessoa quer fazer para escandalizar mesmo, para contrariar todo mundo, né? Mas na maioria dos filmes que fazem sobre Jesus, que a gente tem visto é que pelo menos as partes principais se mantêm mais dentro daquilo que a Bíblia diz, né? E o batismo de Jesus é um desses, né? Jesus se batizando depois de grande. Um texto vai dizer que é com quase 30 anos, se não me engano, não me lembro se é João, acho que fala que Jesus se batizou com quase 30. Eu não estou bem lembrado agora de cabeça, mas
Tem um texto que diz que Jesus se batizou com quase 30 anos. Então não foi aos 30, né? Foi quase. Mas, então como é que isso acontece? Por que depois de grande? Jesus foi apresentado no templo. Se você for ler Lucas 2, diz assim, ó, a circuncisão e a apresentação de Jesus. 2, versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido, antes de ter nascido, né? Antes de ser gerado lá no ventre da mãe, né? E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos, né? Era costume e regra lá do Velho Testamento se levar uma oferta na apresentação ainda, né? Como 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as condições financeiras da família. Então tinha um ritual a ser seguido que Jesus cumpriu também. Ele foi apresentado, consagrado a Deus. Então, quando a gente leva uma criança na igreja, é para cumprir algo que a Bíblia diz, é a apresentação, consagrar aquela criança a Deus. Para que ela cresça na presença de Deus, para que Deus guarde ela, para que ela seja consagrada desde pequena já a Deus e não a demônios, não a falsas religiões. Então a gente que crê em Deus, a gente leva uma criança na igreja para apresentar e a consagrar ela a Deus, porque ela é Deus que é dono dela, não é demônios, não é religião. E Jesus, daí sim, depois de grande, ele vai lá ser batizado por João Batista. Lá em Lucas 3, lá no 21 também diz assim, ó, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Por quê? Porque o batismo também é arrependimento de pecados. Uma criança não tem do que se arrepender. João Batista, ele pregava, começou com João Batista, nesse novo tempo de batismo nas águas, e João Batista pregava batismo de arrependimento de pecados. Lá no Lucas 3 ainda, versículo 3, diz assim, e percorreu toda a terra ao redor de Jordão, pregando o batismo de arrependimento de pecado, para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então João Batista, o batismo nas águas é um batismo de arrependimento de pecado, onde se prega a palavra de Deus, e quem está ouvindo tem entendimento do que está sendo ouvido, e ali ele pode se arrepender dos pecados ou não, se ele quiser Deus, se ele quiser seguir Jesus, se ele quiser reconhecer Jesus como Salvador. Se ele não tem esse entendimento, ele não sabe o que está sendo falado, ele não tem como se arrepender. Como é que ele vai se arrepender de algo que ele não fez, ou que ele não ouve, ou que ele não sabe o que está sendo falado? Uma criança vai ouvir o quê? Vai entender o quê? Se for pregar para ela na hora que ela for se batizar sobre arrependimento de pecado. Que pecado uma criança tem para se arrepender? Então como é que ela vai se batizar se o batismo é arrependimento de pecado? E que pecado uma criança tem? Se ela faz pouco tempo que nasceu, não viveu, não fez nada nessa terra ainda. Lá em Marcos 16... 15 em diante, Jesus dá a regra daí. Dá a regra de como é que nós tínhamos que sair pela terra anunciando a palavra de Deus. Ele diz assim, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus está falando que uma das regras para alguém ser batizado, além do se arrepender, e ela só vai se arrepender se ela estiver crendo, é que ela tem que estar crendo. Então eu te pergunto, muitos cristãos que vão ouvir esse áudio já sabem disso, mas para quem não é cristão, para quem não conhece a palavra de Deus, que tem dúvida, por que o batismo católico não tem validade diante de Deus, como eu estou explicando até agora, e por que dos evangélicos tem? Eu estou dizendo que toda igreja evangélica está certa, não, estou dizendo que o batismo está correto. Quem está ali se batizando nas águas, crendo em Jesus, se arrependendo de quem era,
Diante de Deus, aquela pessoa é justificada pelo sangue de Jesus lá na cruz. O passado dela não importa mais, por isso que é batismo de arrependimento de pecados. Deus não leva mais em conta o que ela fez até ali. Dali nasce uma nova pessoa. Ali é o verdadeiro nascimento para Deus. Não é nascido da vontade da carne humana, é nascido da água e do Espírito, como está lá em João 3. Se você ler lá o que Jesus fala para Nicodemos. Quem é nascido da água e do Espírito é como o vento. É guiado pelo Espírito agora em diante, dali para frente. Então, irmãos, você que está ouvindo esse áudio, né, que tem dúvidas sobre o batismo, qual o batismo correto? Eu já me batizei, não preciso batizar mais, o batismo é um só. Não, o batismo é um só, o que está na Bíblia, da forma que a Bíblia ensina. A pessoa depois de grande, depois que ela tem uma idade, a gente não está aqui dizendo que tem que ser com 30 anos. A partir da hora que a pessoa tem entendimento de quem ela é, ela foi convencida pelo Espírito Santo na palavra que ela tem pecados, tem que se arrepender, e que se ela quer seguir Jesus, ela tem que descer as águas se batizando, ali se arrependendo dos seus pecados. Quando isso acontece, independente da idade que a pessoa tem, que não pode ser uma criança que não entende o que está acontecendo, por isso tem que ser, no mínimo, ter entendimento de que, né, tem que ter nascido aquela fé na pessoa, e ela quer seguir Jesus, ela entende o que está sendo falado, e ela se arrepende. O meu filho foi batizado com 10 anos. Não foi forçado, ninguém levou ele para a igreja à força, ele ia na igreja com nós, e um mês antes dele ser batizado, eu comecei a olhar para ele assim, eu chegava em casa do trabalho, né, porque eu estava trabalhando fora ainda, e eu me dava aquele negócio no coração, eu estava no serviço e eu sentia no meu coração que ele queria se batizar, ele não tinha falado nada para mim. Eu fiquei com um mês com aquilo no meu coração, e dali um mês eu cheguei em casa e disse: ô Gabriel, tu está querendo se batizar? Estou, pai. Partiu dele. Mas tu entendeu quem é Deus, quem é Jesus? Tu crê em Jesus? Tu crê em Deus? Eu creio, pai, eu quero me batizar. Fazia um mês que eu estava aquilo no meu coração. Eu não forcei ele, tu tá indo na igreja com nós, tu é obrigado a se batizar. Porque o primeiro entendimento que eu tive quando eu fui me batizar, que eu estava crendo e eu me arrependi de quem eu era, é de que a minha família não podia se batizar porque eu estava batizando. Meus filhos não podiam se batizar porque eu estava batizando. Minha esposa não podia se batizar porque eu estava batizando. E eu disse: minha empresa, vocês só vão poder fazer o que eu estou fazendo quando vocês estiverem crendo como eu estou crendo. Porque o batismo tem que estar crendo em Jesus. E se arrepender de quem a pessoa era até ali, para que o batismo possa valer diante de Deus. Porque não é o banho que faz a pessoa, o nome dela ser escrito no livro da vida. É o arrependimento e o crer em Jesus. Se a pessoa descer lá nas águas por emoção, porque acha bonito, porque o pastor disse que tem que fazer, mas ela não crê de fato em Jesus ainda, ela não se arrepende de quem ela é, o batismo é inválido, não vale diante de Deus. Existe um só batismo e um só Deus, mas é o batismo de arrependimento. Arrependimento de pecados. Quando tiver arrependimento de pecados, não existe outro batismo depois daquele ali. Pode se batizar 100 vezes, se na 100ª vez foi a única vez que ela se arrependeu e creu de fato em Jesus, é aquele batismo que valeu. É um batismo só. Ela pode se batizar só uma vez na vida, e se naquele único batismo que ela fez nas águas, depois de ter entendimento, de estar crendo em Jesus, foi com arrependimento de pecados e crendo em Jesus, não existe mais batismo para ela dali para frente. Aquele único batismo valeu. Para mim, eu me batizei no catolicismo romano, quando era criança, sem entendimento, e o que valeu para mim foi quando eu me entreguei para Jesus, e foi batismo de arrependimento. Eu estava arrependido de quem eu era, eu estava crendo em Jesus, então para mim aquele valeu, porque mudou a minha vida. Eu mudei dali para frente. Quem me conhece sabe que eu mudei, abandonei vícios, abandonei jogos de bar que eu gostava, abandonei tudo. Por quê? Porque teve arrependimento de quem eu era. Então quando há arrependimento, nasce uma nova criatura no batismo nas águas. O Paulo que desceu as águas, quando saiu já não era mais o mesmo Paulo. Mudou algo dentro de mim, porque houve o crer e houve o se arrepender. Então por isso que para mim, eu não preciso mais me batizar outra vez aqui para frente. Porque eu sei que aquele batismo mudou a minha vida, porque eu me arrependi e estava crendo. Muitas pessoas, mas por que fulano se batizou 3, 4 vezes? Porque ele não se arrependeu de verdade. O dia que ele se arrepender de verdade e estiver crendo, não precisa se batizar mais. A partir da hora que ele descer as águas crendo e se arrependendo de quem ele era, ele vai entender que valeu. Porque vai ter mudança nele, vai ter um encontro com Jesus. Então é isso, irmãos. Batismo nas águas só tem um tipo na Bíblia. É depois de grande, com entendimento, e a condição para que a pessoa possa fazer esse batismo
Ela está crendo e se arrepender. Está arrependido de quem ela era e está crendo em Jesus Cristo. Aí o batismo vale. Agora, batismo de criança é antibíblico, porque criança não tem como criar, não sabe nem o nome dela, quanto mais quem é Jesus e Deus. Então não existe batismo de crianças na Bíblia, existe a apresentação da criança ao Senhor Deus, a mais ninguém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O próximo vídeo vai ser sobre quando eu posso me batizar depois de grande, né? Existe regra, tem que fazer curso, que em alguns lugares agora estão botando até curso para a pessoa fazer um batismo, e eu vou te mostrar na Bíblia como algumas coisas nesse meio também estão fora. O que tem que fazer para se batizar, quando é que eu posso fazer, qual é o tempo de igreja. Então tudo isso eu vou falar no próximo áudio sobre o batismo nas águas. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?